Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador André que realize a leitura de um versículo da Bíblia. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente, uma boa noite a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadoras. Também cumprimento os professores, o padre Valcir, que se encontra aqui hoje, com o bispo também, Dom Cleocir. E também cumprimento todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Expediente de 11/12/2023. Ofício número 432 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 27 de 2023, referente ao projeto de leis 128, 129 e 130 de 2023, 7 e 8 de 2023. Ofício número 436 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando documentação complementar ao PL 140/2023. Projeto de lei número 144 de 2023, que instituiu a política municipal de transparência e prevenção da corrupção e da outras providências, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Projeto de lei número 143 de 2023, que instituiu medidas internas de controle e transparência e da outras providências, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 117, 118, 119 e 120 de 2023, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei número 117, 133, 134 e 139 de 2023. Ofício número 435 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 142 de 2023, que altera a lei número 4.511 de 25 de março de 2010 e da outras providências. Ordem do dia. Segunda votação. Substitutivo do projeto de lei número 63 de 2022, que dispõe sobre o uso de ocupação do solo no município de Canoinhas, com emendas. Projeto de lei complementar número 006 de 2023, que altera o parágrafo único do artigo 109 da lei complementar número 070 de 23 de outubro de 1919 e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 140 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharem durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Tribuna Livre, Dom Cleocir Bonetti, Bispo Diocesano de Caçador.
Indicações. Indicação 611 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, ao senhor Rafael Rutilio Roeder, secretário municipal de planejamento, a manutenção do asfalto no cruzamento entre as ruas Bernardo 11 e Hilda Ostrowski, na saída do SESC. Indicação 612 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, e ao senhor Rafael Rutilio Roeder, secretário municipal de planejamento, a instalação de iluminação pública na rua Júlio Correia da Costa, nas proximidades da igreja Nações para Cristo. Indicação 613 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção com colocação de material e melhorias no sistema de drenagem na rua Antônio Salomão. Indicação 614 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção com patrola e colocação de material com urgência na rua Fauri de Lima, bairro Campo d'Água Verde. Indicação 615 de 2023, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias com patrola e colocação de material, limpeza de valas e construção de bueiro na estrada geral do Salto da Água Verde, próximo à residência do senhor Dirceu Trape, Nelson Base e da senhora Sandra Trape. Indicação 616 de 2023, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhoria com urgência de um trecho da estrada do Salto da Água Verde, próximo ao tanque do Véio. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, grande público aqui presente, sejam todos bem-vindos, essa é a casa de todos nós. Saúdo aqui meus irmãos, grandes amigos que se fazem presentes, autoridades religiosas, sejam bem-vindos a essa casa. Como de costume, toda sessão eu explico de forma resumida as minhas indicações. Hoje eu teria 4, uma delas acabou sendo convertida em requerimento, o vereador William Godoy colocou alguns aditivos considerados importantes. Então a primeira indicação é sobre um buraco que apareceu ali na saída do SESC. Esse final de semana tivemos concursos públicos e esse buraco, infelizmente causado pelas chuvas, causou grande transtorno e quase alguns acidentes. Minha segunda indicação é a manutenção e iluminação pública na região da rua Júlio Correia da Costa. Lá existe uma igreja evangélica, até uma igreja muito bonita, da denominação Nações para Cristo, e está muito perigoso para os fiéis. Já aconteceram furtos no local devido à falta de iluminação pública, que é um dever do município. E a minha terceira indicação seria também a parte de manutenção de estradas de chão. Quase todas as sessões aqui nós falamos insistentemente na manutenção das estradas de chão. Aqui eu cito a rua Antônio Salomão. A gente sabe que a situação da cidade está complexa, as chuvas ainda foram recentes, existe um déficit de maquinário, de pessoal,
mas acreditamos que nós, como vereadores, temos que continuar cobrando até que a situação volte à normalidade. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadores, internautas, público aqui presente, doutor Marcelo Galotti, seja bem-vindo e o seu nome a toda a plateia presente. A respeito das minhas indicações, a 616/2023, presidente Tati, é muito importante. Pasme que os agricultores estão fazendo 10 a 12 quilômetros, então, num trecho ali chamado Tanque Velho, que dá acesso, então, a vários moradores. E muitos plantam de um lado, tem que passar, outros plantam de outro, e a mesma volta eles têm que dar, em torno de 10, 12 quilômetros. Isso é muito preocupante, né? São 10 para ir, 10 para voltar, são 20 quilômetros de trator, né? E um trechinho ali, acredito que já foi arrumado, mas devido à quantidade grande de chuva, chovendo mais de 100 milímetros, então ele afundou e causa um perigo constante ali. É um trecho na estrada principal e seria necessário a iniciativa de uma recuperação urgente, além de se chamar tanque velho, porque ele era um tanque, foi feito então uma tubulação, ele é muito profundo. Deus o livre, caiu um trator ali, o carregado, vai acontecer uma tragédia maior. A respeito também aqui, na estrada geral lá dos Trape, foi também feito um paliativo no momento e precisa novamente, precisa mesmo. Conversando então com o Nelson Varela, no qual fomos até pessoalmente dar uma olhada, o trecho inclusive está precário, mas acredito que agora que dá uma estiada aí, um cascalho um pouco melhor, resolve esse problema, porque também tem que dar a volta para passar então lá na residência do seu Nelson Base, o Sandro Trape, o Dirceu, então é muito complicado lá. Seria, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar especialmente o nosso bispo, Dom Cleonir Bonetti, o padre Alcir, aos meus colegas professores e professoras, e todos aqueles que hoje aqui se fazem presente. Dr. Galotti, estou vendo também ali, meu médico, grande médico. Gente, eu vim hoje, depois de me penitenciar, a final de semana toda, e pedir perdão às pessoas, às mulheres que vivem ao meu lado, às mulheres com quem eu convivo. Para quem não sabe, sou de uma família de 10 irmãs. Uma faleceu aos 51 anos, mas eu tive prazer de conviver até a idade de 51 anos com ela. Sou dessa família grande e mais 5 homens. E desde pequeno, o meu pai e a minha mãe me ensinaram o respeito pelas mulheres. Foi naquele lar, aonde na segunda, quarta e sexta, nós nos reuníamos em volta da cama do pai e da mãe para rezar o terço, que lá eu aprendi que eu respeito não só as mulheres, a qualquer ser humano e demais seres vivos. Pois então, a minha vida seguiu. E eu fui para a escola e o meu maior respeito pelas minhas professoras. E tem algumas ainda que estão vivas aí que poderão, assim, dizer que nunca fui assinar Chico Mineiro o livro preto. Sempre fui um rapaz um aluno muito dedicado desde o início, morando a 8 quilômetros do Sagrado Coração de Jesus, onde eu fazia 16 quilômetros por dia para vir e voltar, e à tarde trabalhava na roça. Mas mesmo assim, eu sempre respeitei todos. Por consequências da vida, fui fazer faculdade para ser professor, aonde eu convivi na faculdade com muitas mulheres. E nunca na minha vida, sempre construindo amizades,
feito na base do respeito e da dignidade. Como professor, dei aula, acho que para não sei quantos mil alunos e alunas aí de Canoinhas esses 35 anos. Nunca precisei erguer a voz com ninguém e sempre com carinho, educação e respeito consegui transmitir os meus ensinamentos, que era matemática para todos, e com certeza essas pessoas, esse final de semana, mandaram um monte de mensagens para a gente. Também seguindo, fui diretor de escola, na Escola Irmã Maria Felicitas, onde minha assessora era a senhora Denise de Schnabel. Fui diretor da Escola Júlia Zaniolo, onde minha assessora era a Ana Nogat. Fui diretor no SEJA, onde minha assessora foi a Sônia, né? A Sônia, que hoje é secretária de Educação. Então, a gente construiu uma vida sempre buscando junto com as mulheres. E também fui secretária de Educação, onde eu trabalhei com muitas mulheres. Acho que a Secretaria de Educação tem quantas que temos aqui, né? Acho que tem perto de 1000 mulheres. E sempre tivemos uma boa relação e nunca se estressamos. Infelizmente, numa fala totalmente desastrosa minha, desastrosa, e por isso que estou me penitenciando e pedindo desculpas aqui abertamente, eu falei num contexto totalmente errado, falei a palavra bater. A gente fala que bater aqui na casa é discutir, é pedir. O bater significa reivindicar. O bater é isso. E na fala ali eu acabei falando desastrosamente, e eu sei que eu fui errado, e por isso estou aqui pedindo perdão sobre a palavra que eu digo. Então, eu quero, nesse momento, presidente Tati, pedir o perdão para a senhora, que representa o poder legislativo como presidente dessa casa, e o povo de Canoinhas, pela essa falha minha. E que essa minha desculpa, esse meu pedido de desculpa, que eu peço em nome da minha padroeira Nossa Senhora Aparecida, para todas as mulheres, e que Deus abençoe todos nós. Errar, a gente é sujeito a errar. Eu sei que eu errei e estou pedindo perdão. E muitas pessoas que erraram, também eu perdoei quando pediram para mim o perdão. Eu peço a compreensão de vocês e peço abertamente o meu perdão. Uma boa noite a vocês. Nesse momento, convido a senhora Silvia Cavalheiro, representando os professores da rede municipal, para fazer o uso da tribuna. Boa noite. Quero cumprimentar a presidente Tati e, em seu nome, presidente, cumprimentar a todos os demais vereadores desta casa. Cumprimentar os meus colegas, professores, hoje aqui presente, profissionais da educação, internautas, o nosso bispo, Dom Clecir, Padre Valcir, toda a Igreja Católica em suas pastorais que hoje se fazem presente aqui na Câmara. Então eu venho hoje, gente, usar a tribuna como mulher, como mãe, como professora, como esposa, porque eu preciso fazer algumas reflexões em torno de algumas coisas que têm acontecido no município de Canoinhas, especialmente em relação à educação.
Eu precisava disso. Eu acho que aqui eu represento todos os meus colegas. Então eu quero colocar alguns pontos a vocês para a gente pensar. O governo municipal, ele não cumpre o piso nacional do magistério. E está gerando mais uma dívida para o município, mais um precatório. E está tudo bem. Não implementou 1/3 de hora atividade dos professores de educação infantil e anos iniciais. Trabalhamos 4 aulas de graça por período para o município. E está tudo bem. Ônibus em péssimas qualidades, estradas intransitáveis, mas está tudo bem. Criança que fica com fome no CI, que tem uma restrição alimentar. Fato denunciado por esta Casa de Lei. E está tudo bem. O governo planeja mandar um projeto para esta Casa de Lei, suprimindo direitos dos profissionais da educação e dos professores, tirando o direito das mulheres de terem um salário digno, das filhas de muitos de vocês terem um salário digno para frente. Porque professor merece ter salário digno, gente. Aqui não é questão de valor, é salário digno. E esse direito está sendo subtraído das mulheres com esse projeto de lei que vai vir para cá. Está tudo bem. O governo tem a intenção, gente, de deixar nas escolas apenas um orientador. Se a escola tem 10 alunos, um orientador. Se a escola tem 500 alunos, um orientador. Se já pararam para pensar como que vai ser o trabalho desse profissional na escola? Se nós pegarmos 500 alunos vezes 2, faça uma continha rápida. Como que esse ser humano vai atender todos os alunos, todos os pais, todas as famílias, fazer as intervenções que ele precisa fazer em sala de aula? Isso é humanamente impossível, gente. Aos pais dos meus alunos, que alguns devem estar me ouvindo, pensem nisso, por favor. Que qualidade nós estamos querendo com isso? Porém, existem pesos e medidas para as coisas. Não é usado o mesmo sistema de medida com todo mundo. Pega-se, tira uma palavra de contexto falada por um vereador na Câmara e faz-se girar a roda aí. Eu não preciso aqui dar discurso defendendo, falando quem é o vereador. Nós o conhecemos. Ele usou uma metáfora, isso, Sandro? Usada também pelo presidente do Republicanos na entrevista que deu ao J+, no sábado. Lembram que eu falei que eu vinha provocar reflexão? Vamos lá. O presidente do Republicanos, no sábado, ele coloca que essa classe de professores esteve na Câmara de Vereadores causando algazarras. Isso aconteceu? E em que momento que eu não estive aqui e que isso aconteceu? Gente, nós somos as pessoas que mais trabalhamos com respeito dentro
de escola. Mas aí está tudo bem. Podemos ser chamados de baderneiro, podemos ser chamados de arruaceiro, podemos ser chamados... Poxa, gente, é triste isso. Fala também do presidente do Republicanos que nós, professores, os profissionais da educação como um todo, estamos tirando o direito de outros funcionários públicos de ter aumento. Se o nosso salário é pago pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, como é que eu estou tirando o direito do outro servidor que não tem nada a ver com isso? Toda a vida o município teve que colocar um pouquinho do seu ordinário no final do ano para pagar 10º, férias. Sempre foi assim. Não é o primeiro ano. E não vai ser o último também. É nosso direito, gente, estar na Câmara e reivindicar os nossos direitos. Nós só estamos aqui toda segunda e terça-feira porque nós estamos querendo proteger uma lei chamada 038, que é o nosso plano de cargo e carreira. Só isso. E aqui eu não estou tirando o direito de nenhum outro servidor de ter aumento. Porque plano de carreira é para todas as secretarias. Mas quem faz plano de carreira não é eu e nem os senhores. Plano de carreira é feito pelo executivo. Então o executivo tem que ser cobrado para fazer plano de cargo e carreira para as outras secretarias também, que é um direito de vocês. Na fala do presidente do Republicanos também, gente, ele cita, provavelmente, a questão da dívida dos precatórios do município. Pessoal, fui eu que criei o precatório? Fui eu que criei a dívida do município? Foi os professores? Não. Foi os governantes que não pagaram e não cumpriram lei, como não está sendo cumprido agora do piso nacional, gerando outra dívida para o município. Mas isso não é culpa minha, gente. É culpa dos professores. Vamos lá refletir mais um pouquinho. Pense, a fala do meu colega, e trato como colega porque é professor, foi infeliz, mas usou uma figura de linguagem que nós usamos constantemente. Agora, cortar salário das mulheres, tirar possibilidade das mulheres terem um salário digno como professoras, tudo bem. Deixar a criança não sair com fome, tudo bem. Termino e encerro essa minha reflexão lendo um texto, se eu conseguir, que foi minha filha que escreveu. Indignada. É lamentável que alguns políticos esqueçam suas origens, e esqueçam que estão no poder pelo voto do povo. Para chegarmos onde estamos, necessitamos de conhecimento transmitidos pelos professores. Aprendemos a ler, a escrever, a adicionar, a subtrair, multiplicar, dividir com os professores. Desenvolvemos pensamentos críticos e questionamentos com o conhecimento transmitido pelos professores. Portanto, a educação é base para a transformação de uma sociedade. E é lamentável ver quem deveria apoiar esta classe tem a intenção de difamar e nos caluniar. Cito Bauman: precisamos da educação
ao longo da vida para termos escolhas. Mas precisamos dela ainda mais para preservar as condições que tornam essa escolha possível e a colocam ao nosso alcance. Sem educação, sem crescimento e perseverança. Sem educação, sem governo. Apoie os professores, apoiem a educação. Muito obrigada. Professora Silvia. Bom, confesso a todos que eu passei um dia de várias emoções hoje. Porque são muitas coisas acontecendo de semana passada para cá. Algumas pessoas acompanharam, né, alguma situação, mas de quinta-feira para cá, eu confesso que as coisas estão bem pesadas. Eu nem ia me manifestar nesse momento, mas fiquei comovida e emocionada com a sua fala. E eu preciso falar de algumas coisas que têm acontecido. Primeiramente, em relação à fala do meu colega aqui, professor Osmar, foi realmente, professor, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, naquele momento em que o senhor estava exaltado por estar defendendo direitos, mas, infelizmente, sabemos que ultrapassou um limite que não poderia ser ultrapassado. Então, vereador professor Osmar, nós sabemos que quando nós falamos algo, principalmente sentados nessas cadeiras, que é de uma responsabilidade gigantesca, tem consequências. Eu sou presidente da Câmara de Vereadores, mulher aqui. Eu sou procuradora da mulher da Câmara aqui do município de Canoinhas. E seria uma falha muito grande minha se eu não tomasse alguma atitude em relação a isso. Pessoalmente, professor Osmar, eu aceito com certeza os pedidos de desculpas, porque quem sou eu para não aceitar? Nós aprendemos muito nas nossas religiões, eu sou cristã, que a gente tem que perdoar, a gente tem que aprender. Mas como procuradora, como presidente, e eu já conversei com o senhor, eu preciso que essa situação seja apurada aqui nesta Casa de Leis. É uma medida necessária que se faz. Mas eu não vou usar aqui dessa situação como uma cortina de fumaça para encobrir tantas outras que estão acontecendo em nosso município, senhores. A começar pela fala da professora sobre essa entrevista no J+. Eu, particularmente, não quis perder meu tempo assistindo. Porém, algumas pessoas me falaram, inclusive, que o presidente do Republicanos, o senhor Alex Zoppe, fala nessa entrevista que ele vai continuar batendo na oposição. Eu sou oposição e eu sou mulher. Então, da mesma forma que eu estou aqui hoje e fiz uma representação para que seja feito um sorteio, Conselho de Ética da Câmara, eu vou enviar uma nota de repúdio ao presidente do Republicanos. Porque eu não posso admitir que aqui a gente tem um vereador que vai responder por isso e me calar diante dessa entrevista em que ele fala que vai bater na oposição também. E mais, eu já falei antes e eu vou continuar falando em defesa dos professores. Eu sei que nessa entrevista eu também fui chamada de invejosa, mas eu não tenho inveja, gente. O que eu tenho aqui são os princípios que lá atrás eu defendia, quando eu defendi, sim, os professores, e os princípios que eu continuo defendendo. Eu não tenho problema pessoal
Nenhum com a prefeita atual. Se nós não estamos seguindo o mesmo caminho, é porque os princípios que eu continuo defendendo, ela não defende mais. E cada um sabe da sua consciência. Cada um sabe dos princípios que defende. Eu vou continuar defendendo os professores, eu vou continuar defendendo as mulheres, eu vou continuar defendendo os homens do município, eu vou continuar defendendo quem for. E eu vou continuar defendendo a saúde, onde também aconteceu uma injustiça na quinta-feira, senhores. Comigo. Eu fui chamada até a unidade de pronto atendimento, e isso eu também não vou deixar que fique escondido numa cortina de fumaça, onde tinham pessoas lá dentro me fazendo denúncia, falando na demora no atendimento, impossível falta de médico, em fura-fila na hora de pegar remédios lá na farmácia da UPA, e eu fui proibida de entrar fiscalizar. O município de Canoinhas está gastando o impacto financeiro para manter essa UPA terceirizada, é um valor de aproximadamente R$300 mil por mês. Quando a UPA não era terceirizada, eu conseguia entrar fiscalizar. Agora eu não consigo mais. E, senhores vereadores, foi um desrespeito com todos nós. Porque já imaginaram os senhores recebendo uma reclamação lá de dentro, de alguém do povo pedindo ajuda, e vocês não poderem entrar, serem barrados? Eu tive a porta batida na minha cara. Então, senhores, hoje eu precisava contar tudo isso que está acontecendo, parabenizar a professora que está aqui presente defendendo sua classe, dizer que eu luto pela justiça, em todos os sentidos eu vou continuar lutando. Então, assim como o vereador professor Osmar esteve nessa tribuna, pediu perdão, mas vai ter que responder, possivelmente, a um procedimento desta casa, eu vou enviar uma nota de repúdio e eu peço apoio dos senhores em relação ao presidente do Republicanos. Porque se... Muito obrigada. Muito obrigada. Convido agora a vereadora Zenilda Lemos para fazer o uso da tribuna. Uma boa noite a todos. Vamos iniciar, então, as homenagens por ocasião da ação humanitária. Cumprimentando a nossa presidente Tati Carvalho, cumprimento os demais colegas vereadores e cumprimentando, então, o nosso bispo diocesano, Dom Cleocir, que muito nos alegra com a sua presença mais uma vez no nosso município. Eu cumprimento todas as autoridades religiosas aqui presentes, as pastorais, os movimentos que se encontram nesta noite. Os professores, sejam bem-vindos nesta Casa de Leis. Durante as Santas Missas deste ano de 2023, nós tínhamos uma frase que nós rezávamos a cada início de celebração. E quando eu disser ela, vocês vão lembrar. Com o coração ardente e os pés a caminho. Com o coração ardente e os pés a caminho. Esse era o tema, então, do ano vocacional. E quando iniciaram, então, as chuvas, as enchentes, essa frase remoía todos os dias na minha cabeça, todos os dias. Porque a vocação, ela só encontra sentido na missão. Se o coração não arde, Padre Valcir, os pés não caminham. Se o coração não arde, os pés não caminham.
Então, nosso município, no dia 4 de outubro, ele sofreu gravemente por chuvas, intempéries. 4 de outubro, no dia 5 ou 6, depois o Dom Cleocir vai falar, ele já estava no município, então, juntamente com o nosso pároco, Padre Valcir, Padre Jone, dando toda a assistência às famílias no interior. Mas, naquela semana, e a partir de 8 de outubro, as chuvas se intensificaram de uma forma. E no dia 13 de outubro, então, eu falo muito como assistente social que sou, que vivo lá na ponta, o atendimento, lá na pele, o que os meus colegas assistentes sociais e a nossa secretária de assistência está aqui também, juntamente com a equipe, o que nós passamos lá na ponta. E quando chegou, então, ali no ápice daquela semana do dia 8 por quê? Dia 8 foram as primeiras famílias abrigadas no dia 8 de outubro, as primeiras famílias foram abrigadas. E o Padre Jone estava, então, conosco, abrindo o primeiro abrigo lá na São Francisco. E logo em seguida, então, nós fomos convidados, nós fomos acionados pela Associação Plenitude da Igreja Plena, que já estão aqui conosco também, que prontamente se colocaram à disposição, na pessoa do professor Elton também, para nos auxiliar nos abrigos. Então, iniciamos o primeiro abrigo na São Francisco, fazendo alguma coleta de alimento e, oficialmente, a ação humanitária iniciou, então, no dia 13 de outubro. E, a partir daí, nós vimos, enquanto poder público, que nós não íamos dar conta do recado. Se não fossem pessoas se unirem a nós, com certeza, eu digo sem sombra de dúvida, muitas famílias teriam perecido. E aí, então, a Associação Plena veio nos ajudar, os vicentinos. Os vicentinos foram os primeiros a organizar um roteiro de voluntários. Na pessoa da Laide, mais de 70 voluntários todos os dias, para nos ajudar no café da manhã, no almoço e na janta. Nessa primeira semana, as refeições eram mais de 600 refeições por dia. E aí, o trabalho ele precisa acontecer. As primeiras equipes, seu Zezinho, que se encontra aqui também, seu Zezinho começava às 5 horas da manhã lá no pavilhão da igreja a fazer fogo para esquentar a água para os primeiros voluntários chegar para fazer o café da manhã para sair entregar. Então, os vicentinos foram os primeiros, Dom Cleocir, juntamente com o clero, a abraçar a causa. Depois veio a Igreja Plena, depois a Mary, da Cássia Dourada, nos procurou também prontamente com a sua equipe. Mary, todo o carinho, toda a dedicação, todo o zelo fez a diferença. Sopão da Madrugada também se colocou à disposição. E aí, quando a cruz é carregada entre vários ombros, ela fica muito mais leve de carregar. Amados, foram mais de 1.100 pessoas atingidas pelas enchentes, sem falar no granizo e as intempéries lá de 4 de outubro, somente das enchentes. Cadastradas para receber ajuda humanitária, foram mais de 1.740 famílias cadastradas. E aí a gente vai contar com o Exército, a gente vai contar com um batalhão de pessoas que auxiliaram. Mas os vicentinos, a Cássia Dourada, o Sopão da Madrugada e a Associação Plena nos auxiliaram nos abrigos, revezando nos domingos, porque não tinha sábado, não tinha domingo, a fome não espera. E os comentários que nós ouvimos, que fomos destaque graças ao trabalho de vocês na ENSC, que veio até Canoinhas para destacar esse trabalho, que foi modelo, Dom Cleocir, para o estado de Santa Catarina. O modelo de articulação do Poder Executivo, na figura da prefeita Juliana Maciel e do vice Marcos Romer,
da responsável da Secretaria de Assistência Social, a nossa secretária Maria Hermínia, e a partir do Poder Executivo, então, todas as forças vivas da sociedade se uniram. E não houve uma família sequer que tenha requisitado auxílio da ação humanitária que não fosse atendida. Chegamos de bote, chegamos com caminhão do Exército, foram mais de 1.200 cestas básicas arrecadadas. Passamos de 20 mil quilos. E aonde foi o nosso QG? Pavilhão da Igreja Matriz. Todos os eventos foram cancelados com a autoridade do padre, nosso pároco Valcir, para que fosse atendido todas as famílias, lá fosse o nosso QG, não só nosso, dos voluntários também. O Exército, os mergulhadores do Corpo de Bombeiro, vereador André, lá todo mundo se reunia e aí a escala de trabalho ela era dividida com os voluntários que não deixaram a peteca cair. E aí então essa Casa de Leis, ela faz essa homenagem, esse ato de gratidão, porque nós ajudamos a salvar vidas, vocês ajudaram a salvar vida. Então essa Casa de Leis, ela é extremamente grata à Igreja Católica, à Diocese de Caçador, na sua pessoa, Dom, porque o senhor vai estar falando depois, o senhor vai falar desse pastoreio. Os vicentinos que organizaram as demais pastorais e movimentos. A Cássia Dourada, Mary, muito obrigado por tudo, você e a tua equipe. Sopão da Madrugada, tá aí o Sopão da Madrugada? Representantes do Sopão da Madrugada, Quênia, tá aí a nutricionista Quênia? Tá, ok. Associação Plena, tá aí? Ok. Célio Galeski representando então a Associação Plenitude. Gente, essa Casa de Leis então vem agradecer e em seguida nós vamos fazer então a entrega dos certificados de agradecimento por tudo aquilo que nós vivemos. Não queremos passar por outras, mas sabemos que isso vai acontecer. E aí nós queremos contar sempre com o apoio daqueles que encontram na missão um sentido do coração continuar ardendo e os pés calçados de prontidão para fazer aquilo que precisa em prol de salvar vidas. Era isso, senhora presidente. Convido o senhor Dom Cleocir Bonetti, bispo diocesano de Caçador, para fazer o uso da tribuna. A minha saudação a Tati, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Canoinhas. A minha saudação a Zenilda, gratidão pela sua manifestação, gratidão pela sua intuição para esse momento de gratidão. A minha saudação aos demais vereadores, vereadoras desta Casa Legislativa. Quero manifestar primeiramente o meu profundo respeito em estar aqui na Casa Legislativa de Canoinhas, até porque o meu pai foi vereador durante vários anos, presidente da Câmara também, lá no município do interior do Rio Grande do Sul. Tive a minha infância, a minha adolescência, marcando presença também junto com meu pai, muitas vezes na sessão da Câmara. Então, quero dizer que me sinto muito à vontade aqui nesta Casa Legislativa e agradeço muito
acolhida sempre generosa do querido povo aqui de Canoinhas. Tenho uma alegria muito grande sempre em vir aqui nesta terra de gente querida, de gente boa. A minha saudação a cada um e a cada uma dos senhores e senhoras que aqui estão. Quero mencionar o pároco desta paróquia, Padre Valcir, Padre Jone, que também está aqui. Quero lembrar o Padre Labas. E quero aqui de público manifestar a minha estima pelos senhores, o meu apreço, o meu respeito e a minha total confiança nos senhores. Quero também saudar todas as lideranças que aqui estão. Quero saudar com muito carinho aos senhores e senhoras que aqui estão e que não professam a religião católica. Quero aqui deixar registrado o meu profundo e sincero respeito. Temos certamente muito mais coisas que nos unem do que nos dividem, como fé, como crença, como religião. Então aqui, de novo, quero dizer do meu profundo e sincero respeito aos que não professam a religião católica. Somos todos irmãos. Quero também aqui manifestar o meu carinho aos professores e professoras que aqui estão. Quero manifestar o meu afeto a todos vocês que estão nesta sessão aqui da Câmara de Vereadores. Quando nós tivemos conhecimento das enchentes que afligiam a região norte da nossa diocese, não tivemos dúvida nenhuma. De imediato, recorremos ao WhatsApp, no grupo do clero, para dizer: padres, abram os salões para acolher as pessoas, abram as igrejas para acolher os flagelados, abram as casas paroquiais para acolher crianças, mães, mulheres, sobretudo. Abrir, acolher, sensibilidade. Não me imaginava, Tati, ficar lá em Caçador, no meu escritório atrás da mesa, sabendo por telefone o que estava acontecendo. Não. Carro na estrada. E ao passar pelas regiões, vi o transbordamento de açudes, de rios, de lagoas, de sangas. Cheguei antes em Ireniópolis. Depois fui para Três Barras e depois cheguei aqui em Canoinhas. E aqui, o que os meus olhos viram? Outro transbordamento, outro tipo de transbordamento. O transbordamento da solidariedade, o transbordamento do amor, da sensibilidade, o transbordamento da generosidade do bom povo aqui de Canoinhas. Me deparo com tantos e tantas voluntários e voluntárias no nosso salão paroquial, nosso, da comunidade, de todos nós. Me deparo com uma quantidade de voluntários e voluntárias atendendo com grande solicitude às necessidades das pessoas atingidas pelas enchentes.
Me marcou muito ver os nossos coroinhas, os nossos acólitos, pessoas das diversas pastorais, grupos e movimentos, ajudando, colaborando na cozinha, nos separar os alimentos, montando as cestas básicas, separando as roupas. E todo mundo trabalhando. E trabalhando, quero lembrar aqui, alegremente, não pela situação que estávamos vivenciando, mas alegre por estarem engajados numa causa nobre de salvar vidas, de proteger, de defender, de amparar, de abrigar, de acolher. Esta é uma missão a qual ninguém de nós pode fugir, que é a solidariedade, que é a assistência, que é a proximidade, que é o afeto e o carinho. Me marcou muito também quando fomos em algumas comunidades aqui do interior. Cito aqui Antagorda, Rio do Pinho, quando víamos a destruição que aconteceu no dia 4. Vendavais, pinheiros quebrados ao meio, casas destruídas. E ao chegar lá na Antagorda, numa senhora chamada Dona Adelaide, muito simples, muito humilde, com a casa destruída, ela disse: bispo, graças a Deus, eu e o meu velho se salvamos. Ela conseguiu ver graça no meio da desgraça. E mais, diz ela, eu tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida ali na parede. E veja, ela continua lá. Ela continua lá. Ficou intacta, mesmo com o pinheiro caindo dentro da casa dela. E mais, bispo, era 4 horas da manhã, eu e o meu velho levantamos, colocamos uma vela acesa na mesa da cozinha. E sentimos o estrondo, que foi lá pelas 4h16. Fugimos para o lado do quarto e aquele barulhão tremendo. Meio desorientados, retornamos para a sala e vimos lá, o pinheiro, dentro da casa. Mas sabe o que ainda eles viram? A vela acesa em cima da mesa. Isso me chamou muito a atenção. Que a Dona Adelaide conseguiu ver graça diante da desgraça. Ela conseguiu ver luz no meio da escuridão. Ela conseguiu ver esperança no meio do desespero. E o que mais me marcou foi quando ela disse: bispo, isso é coisa da natureza, porque Deus não quer machucar ninguém. Nunca tinha ouvido isso na filosofia, na teologia, no meu mestrado, de nenhum professor, em nenhum livro que eu tivesse lido. E aprendi dessa senhora simples e humilde, aqui da Antagorda, que disse: bispo, isso é coisa da natureza, porque Deus não quer machucar ninguém. Eu quero ir finalizando aqui a minha fala e agradecer profundamente o gesto, porque se tem algo que marca também as nossas vidas, é a gratidão. Mas aqui eu quero agradecer ao povo de Canoinhas, às forças vivas da sociedade, ao poder público. Quero agradecer o engajamento de tantas e tantas pessoas que se dedicaram bravamente e corajosamente para que a dor fosse aliviada, para que o sofrimento fosse aliviado. Por isso, nós todos temos esse desafio. Se não conseguirmos, na totalidade, resolvermos os problemas, que nós passemos e passemos fazer a diferença. E quero finalizar aqui, até porque estamos diante
de uma grande festa, a festa cristã do Natal. Um escritor chamado Charles Péguy falou sobre as 3 grandes virtudes: fé, esperança e caridade. Com o que ele comparou a fé? Comparou a fé como uma mãe, robusta, forte, mãe de muitos filhos. Comparou a fé com a mãe. Ele comparou a caridade com a irmã mais velha, que, na ausência da mãe, deve cuidar os irmãozinhos e irmãzinhas, deve tomar conta da casa, deve manter organizado o ambiente. Então, a fé, a mãe; a caridade, a irmã mais velha. E com o que ele comparou a esperança? Comparou a esperança com uma menina pequena, sapeca, travessa, purgantinha, que não para, que não sossega. Arrasta a mãe de um lado, arrasta a irmã mais velha do outro lado, arrasta o pai, arrasta a tia, arrasta o vô, a avó. Essa menina chamada esperança. Não deixemos essa menina chamada esperança morrer dentro de nós. Que ela continue nos arrastando, nos puxando, continue nos motivando para sairmos da nossa acomodação. Não podemos ficar parados, de pijama, de pantufa, na cobertinha e no sofá. Corações ardentes e pés a caminho. Gratidão, Casa Legislativa, gratidão por nos acolher. Gratidão, povo de Canoinhas, padres, lideranças, todas as forças vivas que demonstraram uma coragem e uma bravura muito grande, justamente nesses momentos de dificuldade e de sofrimento do nosso querido povo aqui de Canoinhas. Um grande abraço por essa manifestação e gratidão por nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito obrigado. Senhora presidente. Nesse momento, convido o senhor Dom Cleocir, bispo diocesano de Caçador, para receber a moção de parabenização. Convido a vereadora Zenilda Lemos para fazer a entrega. Senhora presidente. Com a palavra, vereador André. Dom Cleocir, só brevemente aqui. Primeiramente, eu quero parabenizar pela excelente oratória que o senhor tem. Acho que é uma das mais bonitas que eu já ouvi dessa casa. Então, parabéns. Quero agradecer, de uma forma mais informal, à Igreja Católica e também estender às outras entidades, né, pela forma como atuamos aqui em Canoinhas. Canoinhas foi um município referência de verdade. Eu, como bombeiro, estive na central de operações, todo esse momento das enchentes, acompanhei as dificuldades. Apesar de todas as dificuldades que haviam na região, Canoinhas estava num caminho. Nós conseguimos trabalhar ainda, fazer as coisas acontecerem. Cito, como já citado anteriormente aqui pela vereadora Zenilda, nosso vice-prefeito Marcos Romer, junto com o Exército, Corpo de Bombeiros, todas as entidades, seja religiosa, maçonaria, foi uma união. Canoinhas não esteve olhando a denominação religiosa.
como o senhor disse, né, existem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E esse foi um momento que nós vimos a união. Estávamos com necessidades. Acredito que nós, vereadores, tivemos familiares, eu tive meus pais que foram vítimas das enchentes, nós tivemos conhecidos, pessoas próximas, cada um dentro da sua causa trabalhou. E a igreja teve um papel importantíssimo. Primeiro, pelas pessoas que a igreja agrega. E um outro papel estratégico é a localização geográfica de onde estão os templos religiosos. Isso é um privilégio que nós temos dentro da igreja, porque ela é um local centralizado e alto, longe dos problemas que nós tivemos. Então, infelizmente, nossas previsões no longo prazo, a gente sabe que vão ocorrer enchentes, nós temos que estar preparados, não podemos dizer, essa foi a última. A cada 10, 11 anos acontece uma enchente. Eu ouço até o termo, eu não sei se vem da Igreja Católica, enchente de São Miguel, que alguns antigos falavam que São Miguel aparecia antes de surgir essas enchentes, mas é uma coisa que vai acontecer. E nós precisamos manter essa união que está aqui hoje, pensando no que vai acontecer futuramente. Então, hoje nós estamos aqui num momento mais de alívio, mas já vamos pensando, vai voltar a acontecer. E nós temos que estar preparados para esse problema ser cada vez mais ameno. Já temos a questão do plano diretor, mas a união das pessoas vai ser necessária em qualquer uma das situações. Muito obrigado, bispo. Obrigado, senhor. Bispo, quero lhe agradecer, né, pela oportunidade de ouvir o senhor falar aqui de uma forma tão bela e dizer que concordo com suas palavras, porque nesse momento de angústia, de dor, de muitas perdas, a gente viu o quanto o ser humano consegue ainda demonstrar o amor ao próximo. Eu acho que nós tiramos uma lição disso tudo, que é muito importante. Muito obrigada pela sua presença aqui, por todo o trabalho. Estendo esse agradecimento a todos que auxiliaram nesse momento de tanta dificuldade. Já adianto que teremos mais moções sendo entregues hoje aqui nesta Casa de Leis. E nesse momento deixo aberto para suas considerações finais. Muito bem, a minha manifestação final é dizer muito obrigado, gratidão pela atenção de vocês, pelo trabalho desta Casa Legislativa e que Deus possa iluminar sempre a mente e o coração de vocês, queridos vereadores e vereadoras. Como nós ouvíamos na parte inicial, uma passagem bíblica, lembrando sempre que é a palavra de Deus que nos ilumina, que nos guia, que nos ampara, que nos sustenta e nos fortalece. Que a gente possa fazer diferença. Caminhava um jovem na beira da praia, jogando estrelas do mar que estavam morrendo na beira da praia porque a água já não chegava ali. E ele pacientemente baixava e jogava para a água aquelas estrelas do mar. E o Senhor, passando por aí, disse: meu jovem, veja quantas estrelas do mar tem aqui ao longo desta praia. Você não vai fazer diferença? Qual foi a resposta do jovem? Se abaixou mais uma vez, pegou aquela estrela do mar na mão e jogou para a água. E disse: para essa vai fazer diferença. Sejamos capazes de fazer a diferença. Sejamos capazes de ser sinais. Sinais de vida, de esperança, de alegria, de coragem, de luz, de força. Que por onde passarmos, possamos deixar sinais, sempre, de esperança, de vida, de alegria, de amor e, como não dizer, de paz. Muito obrigado. Neste momento, chamo o senhor Odilon Cândido Rocha, pastor da Igreja Plenitude, e o senhor Célio Galeski, presidente da Associação Pleroma, para subirem a plenário e receberem a moção de agradecimento. Quebrando o protocolo, peço para que a vereadora e vice-presidente Senilda, nesse momento, assuma a presidência para que eu possa fazer essa entrega.
Neste momento, convido a senhora Alaide Drosdek Correia, da Associação São Vicente de Paulo, para receber a moção de agradecimento. Convido a vereadora Silmara para fazer a entrega. Convido a senhora Meire Ciofre, da Fraternidade Acácia Dourada, para receber a moção de agradecimento. Convido o vereador André Flenick para fazer a entrega. Convido nesse momento o senhor Denilson Antônio Grolli, da Casa da Paz Sete Marias, para receber a moção de agradecimento. Convido o vereador Adilson para fazer a entrega. Passamos à ordem do dia. Senhora Presidente. Com a palavra. Eu solicito, senhora Presidente, a inclusão do projeto de lei 135/2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Também a inclusão do projeto de lei número 136/2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Também a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 137/2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Também o projeto de lei 138/2023, que altera a lei número 3.399, de 28 de dezembro de 2001 e da outras providências. Eu solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos 135, 136 e 137 de 2023. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei número 135, 136 e 137 de 2023. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência dos referidos projetos. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a segunda votação dos projetos de lei número 135, 136, 137 e 138 de 2023. Estão em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 135, 136, 137 e 138 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo do projeto de lei número 63 de 2023, que dispõe sobre o uso de ocupação do solo no município de Canoinhas, com emendas. Está em discussão? Senhora Presidente. Com a palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras,
assessores da casa, a todos que nos assistem pelas redes sociais, e hoje um carinho muito especial a todos que estão aqui presentes, várias instituições, amigos, amigas, e me perdoem não citar a todos, mas em nome do Dom Cleocir, gostaria de cumprimentar a todos que aqui estão hoje, né? O Dom Cleocir veio lá de Caçador, juntamente com toda a sua equipe, e essa equipe que conseguiu unir a todas essas associações, grupos, para fazer o bem e atender a quem mais precisava no momento de dificuldade do nosso município. Então, nossa gratidão, Dom Cleocir, em seu nome, a todos que aqui estão, e cumprimentar também os nossos queridos professores, hoje novamente presentes, que merecem nosso respeito sempre. Senhora Presidente, eu gostaria de comentar em nome da comissão que fez toda essa análise, todo esse trabalho em cima de todas as leis do plano diretor, e hoje eu estou presidente, juntamente com a vereadora Zenilda e com o vereador André, e a Comissão de Sustentabilidade, ela trouxe para essa casa uma responsabilidade muito grande nesse ano, de colocar em votação uma lei que irá trabalhar o nosso município para os próximos 10 anos, trabalhar o desenvolvimento do nosso município para os próximos 10 anos. Pensando em 10 anos de desenvolvimento do município, nós não poderíamos deixar de discutir, e muito, todas essas leis que compõem o plano diretor. O plano diretor, ele é composto por 19 leis estas que são votadas separadamente e discutidas separadamente. O vereador Vilmar, que compunha a legislatura anterior, já participou dessa discussão, juntamente com o vereador e amigo Célio Galeski, que aqui também está, e essa discussão ela durou praticamente 4 anos, vindo para hoje, nessa sessão, e eu me sinto realmente muito lisonjeado de estar presidente e votando a primeira lei em segunda votação, onde nós iremos, então, por fim, iniciar a votação de todas essas 19 leis, esses 19 conjuntos que irão direcionar o nosso município para o futuro. Nós hoje votaremos, então, o substitutivo do projeto de lei 63 de 2022, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Canoinhas. Nós fizemos diversas emendas estas discutidas em uma comissão técnica, com pessoas que têm alta capacidade de conhecimento em relação aos assuntos discutidos dentro do uso de solo, e nesse sentido nós votamos hoje com muita segurança, após diversas discussões, diversas conversas. Eu, enquanto vereador, no meu primeiro ano de mandato, tive a oportunidade de entrar nessa discussão, mas eu não compunha a comissão e o projeto de lei estava no executivo. No segundo ano, quando tive a felicidade ou infelicidade, depende do ponto de vista, de assumir enquanto prefeito interino, tive a possibilidade de enviar o projeto para essa casa, e aí iniciou toda essa tratativa legislativa para formular o projeto de lei, e através disso a gente então definir qual seria de fato os rumos do nosso município. E hoje, enquanto presidente dessa casa, nesse terceiro ano de mandato, e chegando ao fim das nossas sessões, depois de hoje só teremos mais 3 sessões, nós então votaremos o primeiro projeto. Também iremos votar, na semana que vem, o substitutivo do projeto de lei 52 de 2022, do perímetro urbano, e também o projeto de lei complementar 5 de 2023, que é a lei mãe do plano diretor. E ainda para o ano que vem, já está bem trabalhado, bem desenvolvido por esta comissão que eu citei, o projeto de lei 4 de 2023, que estabelece o uso de solo. Então, a partir daqui, nós temos a certeza que no ano que vem nós iremos votar todos esses 19 projetos de lei, então fechando nessa legislatura esse direcionamento do nosso município. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os vereadores que compuseram essa comissão nesse ano comigo. Esse trabalho não fecha aqui. No ano que vem, nós continuaremos dando suporte, com certeza, à comissão. Provavelmente não faremos parte da comissão,
mas estaremos à disposição dos colegas vereadores, daqueles que venham a compor a comissão para dar andamento à discussão. E eu fecho aqui esse ano realmente muito feliz com o direcionamento do trabalho, porque eu tenho a certeza que o nosso trabalho direcionou Canoinhas para o rumo certo. Então, o meu agradecimento a todos aqueles que compuseram a comissão. Se tem algum colega que participou aqui, meu agradecimento em especial a vocês, porque se não fosse todo esse auxílio externo, nós não conseguiríamos trazer ao debate uma lei tão técnica que nos fez trabalhar tanto. Eu não esperava que fosse ser tanto trabalho assim, mas foi, e eu tenho certeza que será gratificante. Serei isso, presidente. E peço, com certeza, o apoio de todos os vereadores para a aprovação do projeto de lei com todas essas emendas. Ressalto aqui que, aprovado por esta casa, as emendas serão públicas. Esse projeto de lei vai para a prefeitura, que pode vetar em partes ou aprovar, claro. Reforço que 98% do projeto é unanimidade. Isso é muito difícil, porque ouvir a diversas pessoas, diversos interesses, e cada um de nós aqui tem um interesse específico em relação ao nosso imóvel, foi muito difícil, mas a gente conseguiu chegar nessa conclusão que nos trouxe, então, 98% aí de condução das ideias, sendo todas aí para o mesmo rumo. Então, seria isso, presidente. Meu muito obrigado. Senhora presidente. Com a palavra. Quero cumprimentar a todos que se fazem presente nesta noite. Um cumprimento muito especial ao Dom Cleocir, que nos prestigia e abrilhanta essa noite, e sempre com lindas e belas palavras, muito bem posicionadas, Dom Cleocir. Cumprimentar a todos que se fazem presente, aos internautas e aos professores, enfim, a todos. Eu quero, vereador William, também fazer um breve comentário, porque acho que da legislatura passada sou o único que ainda estou aqui, no dia de hoje, e que a gente iniciou esse processo do plano diretor. Plano diretor para uma cidade é de extrema importância, e de 10 em 10 anos ele precisa ser revisto. Ele pode ser revisto, senhores vereadores e comunidade, pelo Executivo, na medida em que houver uma necessidade pontual de alguma coisa. Mas a complexibilidade de todo o município, de tudo aquilo que envolve o município de uma forma geral, é de 10 em 10 anos que é feito essa renovação ou essa reavaliação. Em 2020, foi contratada uma empresa para fazer o levantamento de todo o nosso município, trabalhar em cima desse plano diretor, do qual gerou 19 projetos, alguns robustos, eu quero dizer 90 páginas, para serem interpretadas. Muitas vezes, sozinhos nós não iríamos conseguir, e aí a nossa gratidão a cada um dos profissionais das diversas áreas que nos auxiliaram. Porque foi, assim, nesse período, um aprendizado muito grande de algo que no teu dia a dia você costumeiramente não costuma exercer, não costuma fazer. Então, a gente teve que ter o apoio, William, muito grande de profissionais que nos ajudaram. Então, a todos esses profissionais que de alguma forma ou de outra contribuíram, a nossa muito obrigado e a nossa gratidão. Desde então, vem se discutindo. E hoje, ainda a gente discutiu, ainda hoje nós tivemos uma outra reunião, porque cada tempo, cada volta e meia, cada leitura, cada avaliação, cada discussão com um profissional diferente, ainda surge mais um porquê, mais alguma coisa para ser analisada e retirada ou colocada dentro desses projetos de tão importância para o nosso município. Então, explicar um pouquinho por que tudo isso demorou, vereador Maurício, porque isso não poderia ser feito de uma hora para outra. E, senhores, tenham certeza que ainda alguma coisa pode ser que não venha a atender. A gente tentou filtrar o máximo possível, a gente tentou ser o máximo de possível imparcial, mas em algum momento, com certeza, ainda alguma coisa não vai estar devidamente atendida.
Nesse momento, aí vem a correção. Aí o Executivo pede essa correção, se assim for necessário. Mas acho que se dá o início, se dá o chute inicial de uma partida que estava prometida e agora começa a ser jogada. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 63 de 2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 6 de 2023, que altera o parágrafo único do artigo 109 da lei complementar número 70 de 23 de outubro de 2019 e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 6 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 140 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharem durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 140 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 135 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Está em discussão? Senhora Presidente. Com a palavra. Senhora Presidente, só para fazer um breve comentário em relação às leis que nós estamos votando hoje, e para a população também entender o contexto. Como nós estamos no final do ano, a Prefeitura mandou alguns projetos de lei, tirando recursos de uma pasta e mandando para outra. Isso é muito corriqueiro na administração pública, porque a gente está em fechamento de conta. Então, nesse sentido, para que não falte em determinada pasta e seja possível fechar as contas positivas, então é feito esse remanejamento orçamentário. Esses projetos chegaram na semana passada. Nós lemos com muita atenção semana passada e decidimos colocar para votação apenas essa semana para dar tempo de nós lermos e estruturarmos se tivéssemos alguma dúvida em relação a esses projetos. Nesse contexto, então a gente está colocando para votar hoje em regime de urgência para que fosse possível então realizar os fechamentos, pagamento de férias e todos os demais aí abonos necessários e pagamentos em decorrência das férias coletivas que terão, para não prejudicar os funcionários, então, da Prefeitura. Só para explicar, porque todos nós estamos quietos agora, mas discutimos nas comissões todos esses projetos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 135 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 136 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 136 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 137 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 137 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 138 de 2023, que altera a lei número 3.399, de 28 de dezembro de 2001 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 138 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 746 de 2023, de autoria dos edis William Godoy e André Flene, que solicita a possibilidade de buscar parcerias
com as instituições de ensino do município para realização dos ensaios laboratoriais descritos no edital 64 de 2023, desta forma gerando a economia, podendo ser pago valores mais vislumbrante, o investimento para a formação de futuros profissionais do município de Canoinhas. Senhora Presidente. Com a palavra. Até foi uma surpresa para mim, o William também assinou, né? Fizemos um requerimento muito semelhante. Mas explicando o que é esse edital. Eu já fiz algumas indicações, algumas solicitações pedindo análise de solo e também de algumas obras, uma análise mais técnica possível, porque hoje nós temos uma imprecisão quando é feita uma pavimentação ou até mesmo a compra de um paver. E esse edital veio a contratar esse serviço, até está um valor considerado alto, se formos analisar, um valor de aproximadamente R$500 mil, porém, se formos analisar o contexto de cada pavimentação, a economia que essas análises vão nos dar, com um trabalho mais de garantia, de qualidade, tenho certeza que o valor se paga. E explicando também a origem do valor. Eu trabalhei alguns tempos em algumas empresas de metrologia, tanto em Blumenau quanto em Joinville, antes de retornar a Canoinhas. E nessas empresas você tinha um instrumento, por exemplo, o paquímetro, que é um instrumento de medição. Um paquímetro você compra comercialmente um bom por R$200. Porém, o caro não era o instrumento, e sim o certificado. E às vezes um instrumento de R$200, para um certificado dizer que 1 milímetro era 1 milímetro, custava R$20 mil. E esses instrumentos são muito caros, são prensas, são entes, vários instrumentos de medição que tornam esse serviço elevado e caro, porém um serviço necessário e dá uma segurança jurídica ao município de exigir um padrão de qualidade que até hoje num não temos como dizer num edital, por exemplo, de pavimentação, dizer, tem que ter determinadas especificações técnicas. E o William colocou muito bem aqui uma ideia, que se for possível estabelecer parceria com instituições de ensino, principalmente as que têm os cursos de engenharia civil. Nós temos hoje duas no município, a UGV e também o IFSC, que está próximo a ter um curso de engenharia civil. Se uma dessas instituições puder oferecer esse serviço, é bom para a instituição, que nós vamos estar girando a economia dentro do município e tendo também um serviço que pode ser pego material de outros municípios para fazer análise. Era o que continha, senhora Presidente. Continua em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Senhora Presidente, para ver como nós estamos interligados, né? Praticamente o mesmo requerimento que eu fiz, o vereador André fez, então a gente está assinando junto, e a ideia é justamente essa, que a gente incentive a educação, fazendo com que os nossos alunos, juntamente com os professores, façam essa avaliação, dando uma economia ao município e, inclusive, o município podendo, de fato, através de uma parceria, aproveitar as tecnologias, vereador Adilson, e fazer com que esse recurso ele seja aplicado na própria educação, né? Fazendo com que os alunos eles possam receber de certa forma, a instituição receber de certa forma, e isso ser aplicado no próprio conhecimento do aluno. Então, vejo com muito bons olhos esse requerimento, essa indicação, e que o município busque, através da UGV, do IFSC, consolidar isso para que a gente possa fortalecer a educação e também proteger o erário público, fazendo com que as obras elas tenham excelente qualidade, porque daí sim, a gente não está dando a raposa para o galinheiro, a gente está fazendo com que, de fato, nós tenhamos uma imparcialidade na avaliação desse produto que está sendo avaliado, então, pelas instituições. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 746 de 2023. Requerimento 747 de 2023, de autoria dos IDIs André Flenecker e Vilmar Sudoski, requerem que seja encaminhado ofício à empresa Hiperoff Limitada, solicitando as seguintes informações sobre o serviço de pintura inadequado prestado na rua Francisco de Paula Pereira. Primeiro, o serviço será refeito? 2. Como será feita compensação financeira se o serviço for refeito com recursos públicos? 3. Quais medidas estão sendo tomadas para que o erro não se repita? Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra.
Só explicando, eu recebi através das redes sociais na última semana uma imagem de uma pintura bem feia, sinalizando uma vaga de idoso. Escrito um garrancho que uma criança do pré-escolar faria muito melhor. E isso é dinheiro público, na verdade é o dinheiro do rotativo que foi mal aplicado. Então esse requerimento, agradeço até ao vereador Vilmar, né, por estar junto, acredito que também ter recebido as imagens, é vergonhoso para o nosso município, porque quem me mandou era de outro município, e depois eu acabei vendo no Facebook. Isso queima o filme da nossa cidade, é dinheiro do rotativo e deveria ser melhor investido. Então, primeiro, nós temos que garantir que esse tipo de recurso não seja retirado do nosso município. E também esclarecer que não foi a equipe do Detracan, que até muita gente criticou, mas não foi a equipe dos efetivos da prefeitura, nem nenhum da prefeitura. Foi a empresa que hoje faz a cobrança do rotativo. Era o que continha. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Eu quero contribuir com o vereador André, até porque também fui chamado pelas redes sociais e fui até o local, o vereador André, verifiquei em loco. Então, bastante, acho que desproporcional o que aconteceu lá. Tinha um local que era uma entrada de veículo. Há 2 anos isso está fechado. Ali não tem nada, não tem estacionamento e nem estacionamento para o idoso. Do lado, foi aberto há algum tempo uma entrada de veículos, onde tem um estacionamento no fundo, o prédio está em obras, está sendo feita uma reformulação. Ali foi colocado a faixa, o estacionamento para o idoso. Ok, perfeito. Mas será que não dava a ter visto isso antes? Então aí me refiro e falo com a gerência, com o comando, com a coordenação, com a administração da Hiperoff. Eu acho que houve uma grande falha, mas uma falha assim grotesca, daquelas mais grotescas possível. Tanto é que girou tantos comentários nas redes sociais e as pessoas criticando até o próprio município de uma coisa que uma terceirizada que deveria ter feito a coisa correta não fez. Né? Então, essa foi a fala. Agora, nesse momento, já está pintado lá, tirado a cadeira lá do idoso, enfim, a figura lá. Mas, quem fez isso? Como foi colocado aqui no requerimento? Foi a Hiperoff ou foi o próprio município? Isso amanhã a gente vai tirar dúvida para saber, porque se foi o município, a terceirizada tem que repor esse recurso, com certeza. É o menor possível, mas isso não pode ser, não pode acontecer. Isso é muito desgastante para o município um erro tão grotesco assim. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Vereador André, eu gostaria de contribuir e assinar junto esse requerimento. Visto que a gente teve um caso há pouco tempo atrás, a gente trouxe aqui para casa, eu e o vereador Maurício, e nós fomos atendidos, né, Maurício? Então, nós agradecemos a pessoa lá, a nossa responsável pelo Detracan, né, Camila Lima, que resolveu, e acredito, André, que se ela atendeu nós, com certeza atenderá nós novamente. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, eu gostaria de assinar junto, tendo em vista que no dia 27 de novembro eu enviei o seguinte requerimento ao Detracan. Perdão, indicação. Solicita a troca do local da vaga da rua Francisco de Paula Pereira, em frente ao número 1057 Centro. A loja trocou de local e a garagem há um tempo, porém não foi trocado o local de demarcação do estacionamento, e nas últimas pinturas de faixa foi reforçado o local erroneamente. E enviei os dados da pessoa ali, da empresa, para que fosse entrado em contato, então, para marcar certinho ali o local da vaga e desmarcar o local da vaga especial. Mas foi feito ao contrário, foi lá e foi reforçado o local da vaga especial. Então, foi enviada a sugestão, né, fazem mais de 15 dias. Eu enviei mensagem de forma não oficial, para que a gente não precise ficar enviando requerimento, indicação o tempo todo, mas eu não fui respondido. Então, pelo jeito, a gente precisa enviar de forma oficial para ser respondido. Então, vamos enviar. Eu gostaria de assinar junto com os senhores para que eu possa dar um retorno ao pessoal ali que me cobrou também, e certamente me cobrou, viu que não deu resultado e foi cobrar os colegas, né? Mas a gente precisa fazer de forma oficial e refazer para a gente conseguir ter um resultado.
Então, parabenizo ao vereador André e ao vereador Vilmar pelo requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 747 de 2023. Requerimento 748 de 2023, de autoria do edil André Flenck, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc Mafra, solicitando informar se existe algum procedimento ou medida em andamento para cobrar das empresas de internet a respeito dos cabos que encontram-se caídos sobre as vias, gerando riscos de acidente. Observando que esses cabos não são da Celesc, e sim de outras empresas que fazem o uso dessas estruturas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco Senhor em presidente. Com a palavra. Senhor presidente, queria pedir, primeiro cumprimentar a todos aqui presentes, professores, colegas vereadores, senhor presidente, que nos assistem nas redes sociais. Pedir ao vereador André se eu posso assinar junto, vereador. Porque tempos atrás eu fiz esse pedido sobre esses cabos na rua Sérgio Gabos e não teve resposta, né? E também aqui agradecer a Camila Lima, de Tracan, que no pedido que eu fiz do bairro Altas Palmeiras, na rotatória Xuxara, está arrumando na rua São José, também, estava crítico. E comentar do nosso secretário de obras, tio Baiano, nada contra, mas o homem não atende o celular. A gente passa os pedidos, não sei se os demais vereadores acontecem a mesma coisa, sabemos que ele está em bastante serviço, bastante situações, mas não atende. Então, muita gente acha que a gente não quer fazer uma indicação, não quer fazer um requerimento, mas se não é atendido, né? Então, o Gilberto com certeza está assistindo essa hora e com certeza ele vai nos atender. Seria isso, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 748 de 2023. Requerimento 749 de 2023, de autoria do edil André Flenck, que solicita que seja encaminhado moção de parabenização à atleta canoense Maria Eduarda da Silva, que foi vice-campeã estadual e conquistou a 4ª colocação no ranking nacional de ciclismo na categoria júnior feminino de estrada. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 749 de 2023. Requerimento 750 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, e à senhora Juliane Muchalovski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, tendo em vista que as folhas de pagamento do mês de novembro de vários servidores comissionados não estão postas no portal da transparência e o serviço público deve primar pela eficiência e publicidade. Solicita-se relatório com o nome de todos os servidores em cargo em comissão e seus respectivos salários. Está em discussão. Senhores vereadores, eu tentei fazer uma fiscalização com base no portal de transparência da Prefeitura, e alguns nomes não estão constando, nomes de alguns servidores que sei que trabalham na Prefeitura, mas que não consegui localizar. Então, esse é o motivo desse requerimento, para que eu possa realmente ter esses dados e conseguir fazer uma fiscalização efetiva. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 750 de 2023. Requerimento 751 de 2023, de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Silmara Gontaric, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, solicitando informar se existe previsão para instituir uma programação de colônia de férias para as crianças durante o período de férias escolares. A colônia de férias é uma forma de criar um ambiente educativo e, ao mesmo tempo, divertido, inclusive para as crianças,
para as crianças aproveitem com segurança e os pais exerçam suas atividades laborais de forma tranquila. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 751 de 2023. Requerimento 752 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Juliane Muchalovski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, solicitando que encaminhe a essa casa os extratos bancários de todas as contas da Prefeitura de Canoinhas dos anos de 2022 e 2023, para que se dê transparência dos valores que entraram nos cofres públicos, sejam de repasse do governo federal, estadual ou recursos ordinários. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 752 de 2023. Foi? Requerimento 753 de 2023, de autoria do Edil Maurício Zimmer, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, solicitando que seja realizada a abertura e a limpeza e tudo o que julgarem necessário nos córregos e valetas que desembocam na rua Antônio Liller. Tal serviço se faz necessário para minimizar os grandes problemas enfrentados pelas famílias que ali residem, já que é comprovada a necessidade desse trabalho, pois, diante das adversidades climáticas que ocasionaram inundações com prejuízos materiais e emocionais a esses moradores, e ainda encaminhar o cronograma de quando será realizado esses trabalhos. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Obrigado. Boa noite, senhora. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras, os funcionários da casa. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e uma boa noite especial a todos que nos acompanham presencialmente. Aqui nós tivemos uma explanação fantástica do Dom Cleocir, falando de gratidão e de tudo que aconteceu de problemas oriundos das adversidades climáticas que atingiram a nossa região. Pois bem, esse é um caso específico. Esse requerimento se direciona novamente a atender os moradores da rua Antônio Liller, onde já foi motivo de um requerimento da minha pessoa também, à Secretaria de Planejamento. Enquanto a gente não tem essa resposta, aqui eu frisei muito bem nesse requerimento a necessidade desse trabalho. E ali eu falo em prejuízos materiais e emocionais. Ali, todos os moradores dessa rua, de uma determinada altura dessa rua, vêm sofrendo em virtude de não saber o que está sendo realizado, vereador William, para combater essas enxurradas e esses prejuízos que eles vêm sofrendo. Conversando com diversas pessoas da rua, com empreiteiros, com membros da Secretaria de Obras, existe uma forma de você minimizar, talvez em torno de 60%, 70%, 80% dos problemas, que seria realizando o trabalho de limpeza dessas valetas, né, dessas valas, porque tudo o que vem ali, ele não está tendo condições de escoamento da água. Então, esses prejuízos emocionais, eu acho que é o maior dano hoje, porque, vereador Zenildo, eles ficam sem ter ninguém abraçando essa causa deles de quando será essa nova enxurrada. Então, o poder público tem que ter uma atitude urgente perante, sabendo o que está acontecendo naquela rua. E isso é o que a gente solicita através de um requerimento oficial, porque uma indicação, você não consegue ter um retorno. Esse requerimento, ele exige ainda que a prefeitura consiga nos dar um cronograma, uma agenda de quando será iniciado esses trabalhos. Seria isso, presidente.
Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, eu gostaria de pedir para assinar junto, tendo em vista que até mandei mensagem para o senhor perguntando se foi o Cristiano que te chamou ali na rua para apresentar o problema, que é um senhor que me mandou mensagem pedindo para que eu fosse lá ver a situação da casa da mãe dele, que foi invadida pela água, ela teve as perdas que o senhor citou aqui, e eu marquei amanhã para ir visitá-lo e ver a situação. Claro que a gente já conhece a situação, a gente sabe que realmente precisa de um trabalho bem forte ali da Secretaria de Obras no escoamento, na abertura dessas valetas. Entendo que ali não é passível de uma galeria ou de tubulação, tendo em vista que as valetas elas escoam muito melhor a água, por mais que tenha um aspecto visual feio, mas o resultado para uma enxurrada é muito melhor. Prova disso, a gente tem aqui o valetão, né, onde toda vez que chove, infelizmente, mesmo tendo uma galeria ali de cerca de 1 metro, 1,5 metro, a gente tem problemas aí no centro. Então, é necessário essa abertura e o senhor colocou perfeitamente isso. Então, gostaria de assinar junto com a seu requerimento na íntegra, e amanhã eu levarei para as famílias ali que me chamaram que o senhor fez essa solicitação. E também gostaria de agradecer a ex-vereadora e agora gerente do Detracan, Camila Lima, que já me respondeu e colocou que vai atender ali a solicitação e que as demandas estão muito pesadas, por isso que ela não conseguiu responder e atender a nossa solicitação anteriormente realizada. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, pediria também para assinar junto, porque também a família Bauer me procurou, inclusive, começar essa limpeza lá pela Adão Tisca, sabe, que ela desemboca lá e está muito feio. Ou está trancado lá embaixo, então, né? E a gente acompanha ali desde a saída que sai esse arroio perto do cemitério. E gostaria a permissão do vereador Maurício Zimmermann para, então, poder assinar junto para dar mais força nesse requerimento. Seria, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente. Com a palavra. Só para concluir, então, sem problema nenhum, aqui mostra o que vem acontecendo diante das nossas sessões. São pessoas que eu não conheço. Através de um requerimento inicial, existiu uma mobilização de todos os moradores daquela rua ou próximos. O Cristiano realmente foi um que entrou em contato comigo, sendo que ele não é morador da rua. Ele é um morador de uma rua a qual ocasiona o problema para a mãe dele. Então, eu acho que o trabalho bem realizado e você tentando concluir ele, não apenas você fazer uma indicação, realmente concluir ele. Eu visitei a rua, conversei com moradores, a moradora da Casa Amarela, a qual o vereador Chico Mineiro citou na sessão passada, realmente é de doer no coração. Então, tem que ser feito algo e acho que dessa forma, unindo forças, fica mais fácil. Então, que o poder público consiga fazer essa limpeza e pelo menos que eles possam enxergar alguém estendendo a mão e tentar dar, ao mínimo, uma condição melhor de moradia para eles. Continua em discussão. Só, vereador Maurício, a gente vive ali e essa queixa é de tempo, né? Gostaria também, para dar força, ajudar a assinar o requerimento aí. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 753 de 2023. Era o que continha, senhora presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Zenilda Lemos. Com a palavra, vereadora. Senhora presidente, então eu gostaria de, mais uma vez, agradecer. E quando eu fiz a minha fala, eu acabei esquecendo. Por isso que é difícil citar nomes, porque a gente esquece de alguns. Mas eu quero, então, corrigir esse meu equívoco e citar Andriele Fedalto. Está aí ainda? Andriele Fedalto foi, então, depois que eu fui conversar com o Padre Johnny diretamente me levou, porque a Andriele, ela faz, então, a parte administrativa da paróquia. Então, era ela que fez os contatos, era ela que mobilizou. Então, em tempo, eu gostaria de publicamente agradecer a Andriele Fedalto. E, mais uma vez, senhora presidente, agradecer, então, a ajuda humanitária
hoje que os vicentinos foram conosco até a Campo dos Buenos. Na semana passada houve um sinistro, então, em Campo dos Buenos, onde um senhor que mora sozinho teve a sua casa totalmente consumida pelo fogo. Ele foi trabalhar e quando ele voltou não tinha mais casa. Não tinha mais onde dormir, não tinha o que comer, não tinha documentos, não tinha mais nada. A casa de madeira foi totalmente queimada. E aí houve, então, mais uma mobilização da sociedade e hoje, então, os vicentinos, juntamente com uma equipe da prefeitura, foram até Campo dos Buenos para fazer essa ação humanitária. E aí eu sei que o secretário da Habitação está aqui, porque agora o poder público precisa, então, nos auxiliar, juntamente com a população que assim desejar, para a reconstrução dessa moradia, então, lá no Campo dos Buenos. Era isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 12 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.